Se preparem, se preparem. Nós vamos trabalhar o máximo possível para que a racionalidade prevaleça e não tenhamos essa CPI. Mas se tiver, se preparem porque o enfrentamento vai ser grande. Se preparem, porque a ameaça foi clara, mas a resposta foi destruidora. Durante uma sessão tensa no Senado, o petista Humberto Costa tentou intimidar com palavras, mas bastou uma única pergunta direta e cirúrgica do senador Eduardo Girão para desmoronar o teatro inteiro. Em segundos, o discurso cheio de rodeios foi desmontado, sem gritos, sem enrolação, só verdade nua e crua jogada na cara de quem tenta controlar narrativas pelo medo. O vídeo que você vai ver agora mostra quem realmente está preparado para o enfrentamento, porque quando a verdade entra em cena, não tem palanque nem CPI que segure. Mas antes, eu já quero convidar você a se inscrever no canal, já deixa o seu like agora que eu tô falando com você e também já prepara o seu comentário, porque eu sei que você tem muita coisa para falar. Hoje, a extrema-direita, que era governo naquele momento, quer atribuir ao nosso governo aquilo que eles não fizeram. No governo do presidente Lula, nós temos a Controladoria Geral da União, nós temos a Polícia Federal, nós temos o próprio INSS com a diretoria renovada, o novo ministro da Previdência, Volney Queiroz, todos estão deixando claramente para toda a população brasileira o que efetivamente aconteceu. Ao mesmo tempo, a AGU, CGU e Polícia Federal continuam trabalhando ativamente para identificar e punir os responsáveis pelos crimes. Então, é preciso considerar a inocuidade dessa proposta de comissão mista parlamentar de inquérito que a oposição quer instalar. Tendo em conta que as instituições de Estado estão funcionando e investigando a fundo todo esse esquema, ao contrário do que aconteceu na época da pandemia, quando a CPI da Covid foi necessária para obrigar um governo que assistia inerte à morte de centenas de milhares de cidadãos a comprar vacinas. Não é o caso agora. Em nada vai avançar essa CPMI, nada vai produzir de mais substantivo do que fazem a CGU e a Polícia Federal. Com todo respeito às prerrogativas do parlamento, é fundamental reconhecer que os órgãos competentes já estão conduzindo investigações aprofundadas, com transparência e celeridade, para responsabilizar os envolvidos e reparar os danos causados. Uma CPI nada fará para além disso. Ao mesmo tempo em que vai acontecer o julgamento dos golpistas. Sim, eles também estão querendo isso, usar essa CPI para criar uma cortina de fumaça e a população não acompanhar, como deve acompanhar, o julgamento de Bolsonaro e seus seguidores pela tentativa de golpe de Estados. Agora, se houver CPI, não pense a extrema-direita de que eles vão ficar nadando de braçada, mentindo, trazendo fake news, fazendo corte, sem que nós venhamos a dar o enfrentamento. Se preparem, se preparem. Nós vamos trabalhar o máximo possível para que a racionalidade prevaleça e não tenhamos essa CPI. Mas se tiver, se preparem porque o enfrentamento vai ser grande. Nós vamos colocar essa questão do INSS em que não vai sobrar pedra sobre pedra. Não seria necessário, porque a Polícia Federal já está fazendo junto com o governo. Mas se for necessário, nós estaremos lá e nós vamos desmascarar aqueles que querem fazer discurso de moralismo
e sabe que entre os do seu lado estão vários que concorreram para que essa corrupção começasse e tivesse continuidade. A criação dessa comissão só vai servir a politizar um processo que deve permanecer técnico e imparcial. Só vai funcionar de palco para deputado e senador lacrador querer aparecer em rede social. É essencial que nós confiemos nas instituições que estão atuando com rigor e seriedade para restabelecer a confiança dos cidadãos no sistema previdenciário e evitemos transformar um assunto dessa magnitude e gravidade em caça-likes. Nosso governo está trabalhando com seriedade no caso, perder tempo e energia com espetáculos midiáticos desnecessários, como parece ser o propósito dessa CPI. Mas fica aqui o aviso, se houver CPI, vai haver enfrentamento político e nós vamos talvez até nos antecipar às investigações que estão sendo feitas e vamos mostrar quem é quem no processo do início desse processo de corrupção e quem foi quem em não apurar o que já havia de denúncias importantes sobre esse episódio. Então é o seguinte, eu estava aqui conversando com o senador Cajuru e ouvindo um pouco do seu discurso, inflamado, isso é bom, né? Isso é importante para que as pessoas, uma parcela da população compreenda. Mas o que eu queria colocar para o senhor é o seguinte, eu participei daquela oitiva que nós tivemos na semana passada do ministro Volney Queiroz. Ele falava um pouco como o senhor a todo tempo, o nosso governo foi quem investigou. Assim, primeiro que a gente sabe que a Polícia Federal não é de governo nenhum, ela deve ser do Estado, né? Inclusive eu tenho uma PEC para independência e autonomia da Polícia Federal. Agora, a nossa CGU, a nossa AGU, ok, foram vocês que denunciaram o que estava acontecendo? Então por que vocês não demitiram o Lupe? Por que o Lupe foi demitido por vocês? É uma pergunta que não quer calar, né? Eu vejo que o presidente do INSS, do governo de vocês, ele foi demitido também. Então não foi porque vocês foram atrás. Foi a mídia brasileira que descobriu tudo e aí começou o movimento. No meu modo de entender, isso está claro. Sabe por quê, senador Humberto? O deputado e hoje ministro Volney Queiroz, que eu acho que devia pedir para sair, ele fazia um grande serviço para o Brasil, porque ele participou de uma audiência pública, de uma ata, de uma reunião com o ministro Lupe, da época, ele era o secretário-geral, e uma servidora lá do Ministério da Previdência disse o que estava acontecendo em junho de 2023, estava começando o governo Lula. Falou dos descontos, do escândalo que isso poderia acontecer, e simplesmente não foi discutido naquela reunião, ficou de ser pautado para a reunião seguinte. Adivinha se pautaram? Não pautaram. A coisa ficou. Aí estourou pelo Metrópolis, quero parabenizar o jornalista do Metrópolis, e aí começa essa celeuma toda. Eu sou favorável à CPMI, aliás, eu tinha uma CPI sobre esse assunto aqui, mas a senadora Damares iniciou uma CPMI para quê? Para não ter muito tempo de espera se Davi Alcolumbre vai pautar, se não vai, e para ela não pega fila. Nós temos outras CPIs aguardando. Então, eu sou muito favorável que se investigue os dois governos. Os dois governos, porque eu não entendi lá, foram mostrados o mapa, o pessoal da extrema esquerda coloca o mapa, o pessoal da direita coloca outro mapa. Eu não entendo como é que tudo explodiu, os descontos explodiram, foi nesse governo. Os bilhões foi nesse governo Lula que explodiu. Entendeu? Está lá, 2023, 2024, 2025. Então, assim, a coisa não está batendo. Nessa CPMI, eu só espero que vocês não tomem a CPMI como foi tomada no dia 8 de janeiro. Colocaram o relator,
da base do governo Lula, colocaram um presidente. Para quê? No meu ponto de vista, para blindar, para não ter quebra de sigilo, para não poder investigar o que pudesse as imagens do dia 8 de janeiro. Então, para concluir, que nós possamos fazer essa CPMI, eu até estou agora preocupado, porque os seus colegas do PT que estavam lá na audiência, quinta-feira, disseram que ia assinar. Disseram que, não, o PT agora vai entrar, eu fico, pô, vai acontecer. Agora o senhor está dizendo que não justifica acontecer. Eu lhe pergunto, o PT definiu, vai apoiar essa CPMI ou não vai apoiar essa CPMI? Porque não tinha nenhuma assinatura, a não ser do senador Fabiano Contarato, que assinou sexta-feira. Né? Não, o senador não é do PT. O senador Cajuru assinou, foi um dos primeiros a assinar. Mas eu queria saber, o PT definiu, porque teve uma reunião com a ministra Gleisi, com o presidente Lula, sobre esse assunto, que estava tendo divergência. E eu só quero que a verdade venha. Se o governo passado errou, tem que pagar, tem que justificar. Se o governo agora errou, tem que pagar. Agora, até agora, não tem ninguém preso. Não tem ninguém preso. Bem. Entendeu? E isso é que me preocupa em relação à questão da punição, porque nós estamos exportando agora lá do Peru, né, trazendo uma primeira-dama corrupta, né, no avião da FAB, o governo Lula ainda mandando buscar uma primeira-dama para cá. Eu não entendi por quê a gente se meter numa situação dessa. Será que ela tem alguma delação a fazer sobre a propina da Odebrecht lá? O que é que aconteceu? Porque lá as coisas estão fluindo. Aqui no Brasil é que parece que voltou atrás. Muito obrigado, senhor presidente. Pois é, e no fim das contas ficou claro, quem teme a verdade tenta evitar a CPI. Mas o Brasil não pode mais viver sobre chantagens políticas nem discursos ensaiados. A resposta está vindo e ela não grita, ela desmonta, com fatos, com coragem e com quem não tem medo de perguntar o que realmente importa. Se eles estão com medo, é porque sabem que a hora da verdade está chegando. E quando ela chegar, não vai ter narrativa que segure. O povo está acordando e quem deve vai ter que responder. Então, se você gostou dessa notícia, já se inscreva no canal aqui, deixe o seu like e também deixe o seu joinha no comentário. Fala pra mim aí o que você pensa de tudo isso que você acabou de assistir. Conta tudo junto.